Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre história, dando continuidade aí, tá? Finalizando na verdade, né, o nosso capítulo 3, então o Brasil dos Engenhos, tá? Todo mundo me acompanhando das páginas 249 até 256, tá bom? Então vamos lá. A partir de 1530, tá, os portugueses passaram a cultivar a cana-de-açúcar. A gente já tinha visto isso aí anteriormente, tá? Nos outros capítulos. Então, no Brasil, a produção de açúcar, ela vira uma atividade econômica, né? Como a sua principal atividade econômica na colônia. Então, só relembrando que a colônia é um território que é ocupado e administrado por outro país. Então, o Brasil, por exemplo, ele foi colônia de Portugal durante 300 anos, tá? Então, só para a gente relembrar isso aí. Então, naquela época, o açúcar ele era um produto muito raro e muito apreciado na Europa. Então, a gente também já viu que ele era vendido a preços altíssimos, tá? E gerava muito lucro, tá? A gente falou que ele era um produto de luxo da época, tá bom? Então, o local de produção açucareira era chamado de engenho, que é esse desenho que vocês estão vendo aí, na página 249, tá? O local de produção açucareira, ele tinha algumas etapas para ser realizado, tá? Então, observando aí, vocês vão ver algumas etapas, tá? Vocês vão olhando enquanto eu vou falando, tá bom? Essas etapas aí. Bom, aonde tem aqui, ó, esse pessoal reunido aqui, ó, tá bom? O que eu quero que vocês prestem atenção aí? Que as vestimentas, tá? Vocês podem ver que eles não estão vestidos direito, eles estão descalços. Eles não possuem nenhum equipamento de segurança para a época, tá? Mesmo trabalhando no engenho. Então eu quero chamar a atenção para alguns detalhes aí para vocês observarem, tá? Aí vocês podem ver aí que isso diferenciava, tá? Eles das outras pessoas que trabalhavam também, por isso que eles a vestimenta deles eram diferentes. Vocês podem ver até aqui por essa vestimenta aqui, ó, dessa pessoa que está aqui no cantinho aqui na página. Tá vendo como que é diferente? Então isso acabava que era mesmo para diferenciar dos outros membros que trabalhavam aí no local. Tá bom? Eu quero que vocês observem agora aqui, ó, nesse carro de boi aqui, ó, próximo aqui, que eles estão levando a cana de açúcar até a moenda, tá? Aí, a moenda é aqui, ó. Então, eu quero que vocês observem agora aqui, ó, essa parte aqui da imagem, tá? Eles estão levando aí a cana de açúcar até a moenda e aqui a cana vai ser moída pelos escravos até soltar um caldo, tá? Liberar um caldo. E esse caldo da cana vai ser levado para as caldeiras. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora, aqui, ó, eles transportando aqui o caldo até as caldeiras. Tá bom, pessoal? Bom, logo em seguida, eu quero que vocês olhem aqui, desse transporte aqui até aqui, ó, tá? Até nessa região aqui. Então, o que acontece? Depois que eles transportam, tá? Que eles levam até as caldeiras, essa cana, ela vai passar por vários processos até virar açúcar, tá? Então, eles vão levar aí para esse moinho, tá? Que ele é um moinho a tração hidráulica, tá? Conforme vocês estão vendo aqui na imagem, tá vendo? Então, essa imagem, ela vai fazer uma reflexão aí, tá? Sobre essa questão da escravidão aí, tá? Então, o que acontece? Eles levavam, né, os escravos que eram trazidos de outros lugares da África, né, vocês já sabem, né, que eu já comentei com vocês como eles eram transportados em más condições, muitos morriam, passavam fome. Então isso aí acabava que chegavam poucos, né, porque a grande maioria morria no caminho. Então os poucos que chegavam iam trabalhar na produção, tá?
nos engenhos nos engenhos aí de açúcar, na produção de açúcar, tá bom? Então, dando continuidade, aqui na página 250, vai falar um pouquinho dessa questão, tá, da mão de obra africana. Então, os portugueses trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar nas condições de escravos nos engenhos. Então, elas eram, né, escravizadas e viviam em condições assim desumanas e não tinham direito a nada. Então a gente já comentou sobre isso diversas vezes, né? E com o tempo o regime de escravidão ele passou a ser adotado também em várias atividades na colônia, tá? Como a mineração, que a gente já citou, tá? Nos ambientes domésticos, porque eles serviam aos senhores de engenho, no comércio, em diversas funções da cidade. Então a gente está vendo aí nessa imagem na página 250, um escravizado aí carregando cana de açúcar. Foi uma gravura produzida no século XIX, tá? E vamos falar um pouquinho dessa escravidão no Brasil, tá? O regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade de outra, ela acaba exercendo tarefas em condições de exploração e violência, que é chamado de escravidão. No Brasil, milhares de indígenas e africanos, vocês se lembram que não foi só os africanos, os indígenas também, eles fizeram de tudo para resistir, né? Eles lutavam, fugiam, tá? Então não foi só os africanos que eram escravizados. Então esse regime durou cerca de 300 anos. Tá? Os africanos eles resistiam à escravidão de várias formas, por exemplo, quebrando ferramentas, incendiando lavouras, e muitos deles fugiam para o interior das matas, tá? Onde formavam os quilombos. A gente também já falou um pouquinho como é que eram os quilombos, tá? Mas a gente vai dar uma relembrada aqui. Então os quilombos, lá nesses quilombos as pessoas cultivavam o próprio alimento e podiam manifestar livremente sua cultura de origem. Então eles podiam viver, tá, da forma como eles foram criados, tá, utilizando a cultura deles. Então assim, eles podiam fazer tudo o que eles queriam lá. Então a gente tem aí uma planta de um quilombo no buraco de Tatu, formado lá na Bahia durante o período colonial. Tá? Na página 251 tem uma cruzadinha para vocês preencherem para mim, tá? Queria chamar a atenção aqui para a página 259 sobre a monocultura. A monocultura ela trouxe muitos problemas, tá? Muitos impactos ambientais, tá? Que foram causados pela monocultura, como o desgaste do solo e o desmatamento da vegetação natural. Então, por quê? Porque eles precisavam cultivar a cana-de-açúcar. Então, a produção de cana-de-açúcar, ela foi por muitos e muitos anos, e era uma atividade agrícola praticada em larga escala lá na colônia. Era a única atividade agrícola, tá, que era praticada nas colônias. Então, a gente chama esse tipo de cultivo exclusivo centrada em um único produto de monocultura, que era a cana-de-açúcar. Então, com isso, ela trouxe vários problemas, porque eles desmatavam uma grande extensão de terra para poder plantar a cana-de-açúcar. Tá? E com esse desmatamento da vegetação, acabava consumindo aí excessivos, né, recursos naturais, tá? Além de projetos de irrigação que eles utilizavam para poder regar, tá? Ameaçavam a biodiversidade, além de resíduos de agrotóxico nos alimentos. Então isso tudo fazia com que a terra, né, ficasse o solo, né, ficasse bastante desgastado, tá? Então a monocultura ela trouxe vários problemas aí ambientais, tá bom? Então tem a 251 com as atividades. Aí a gente agora vai relembrar um pouquinho das comunidades quilombolas, lá na página 252, tá? Todo mundo me acompanhando. Em 1888,
a escravidão ela teve fim no Brasil, mas muitos descendentes de africanos continuaram a viver lá nas comunidades quilombolas, tá? Por quê? Porque grande parte dessas comunidades ainda ela está em processo de reconhecimento de terra pelo governo federal, só que lá eles conseguem, tá? A preservação das tradições que eles tinham, o modo de vida, né, que eles tinham. Então por isso que eles ainda preferem viver nas comunidades quilombolas. Mas eles precisam que o reconhecimento dessas terras para eles assim sejam rápido. Isso é de grande importância para assegurar o quê? O sustento de muitas famílias deles, das próprias famílias deles ali da comunidade quilombola. A gente já tinha visto isso assim bem parecido com os indígenas, né? A luta que eles têm para a terra deles serem reconhecidas por eles, tá? Serem deles. A gente viu isso lá na página, no finalzinho aí, no início aí do capítulo 3, a gente vê essa questão dos indígenas também, que eles querem esse reconhecimento das terras, assim como os quilombolas, porque eles precisam da terra para poder sobreviver, porque é de lá que eles tiram o sustento das suas famílias. Então, atualmente no Brasil, existem hoje em dia centenas de comunidades espalhadas, tá? Então nós temos algumas aí, na página 252 e 253. A gente tem a primeira imagem aí, que é um grupo de samba de roda de quilombo, numa comunidade quilombola, lá em Laranjeiras, em Sergipe. Essa imagem é de 2013. Temos embaixo aí a festa de São Sebastião, no quilombo da Barra Local. Isso é lá em Rio de Contas, na Bahia. É uma imagem de 2014. Temos aí quilombolas artesãs na Casa de Farinha do Quilombo, Fazenda Pissinguaba, em Ubatuba, tá, em São Paulo. E por último aí a gente tem aqui no Rio de Janeiro, crianças quilombolas, tá? Jogando capoeira durante a festa da cultura afro em uma comunidade quilombola em Araruama, tá? Essa imagem foi de 2015. Aí tem uma perguntinha para vocês aqui, se vocês já tinham ouvido falar sobre comunidades quilombolas. Gostaria que vocês registrassem, tá? Para a gente poder discutir isso depois, quando a gente estiver junto. E falar também que atualmente diversos aspectos da cultura de origem africana, eles estão presentes no nosso dia a dia, tá? Mesmo com a resistência desses povos, a condição de escravidão foi fundamental para manter viva as tradições deles ao longo dos anos, tá bom? Na página 254 e 255, pessoal, tem um texto bem interessante. Ele fala sobre a formação de latifúndios, o direito à terra. É o que a gente falou aqui, né? Sobre os indígenas, e agora falamos sobre os quilombolas, tá? Vocês vão ver a questão da distribuição de terra no Brasil através desse gráfico aqui, ó, tá? Ele é um gráfico de 2006. Então vocês vão observar aí, tá? De acordo com esse gráfico, algumas ocupações, tá? Porque, como a gente viu, para colonizar o Brasil, a coroa portuguesa ela dividiu o território nas capitanias hereditárias. Então ela dividiu em 15 faixas. Porém, somente 2 prosperaram, tá? Então, ao receber, né, uma capitania, o donatário ele tinha um compromisso. O compromisso dele era tornar esse território produtivo. Então, para cumprir o seu dever, né, os donatários dividiam as capitanias em grandes faixas aí de terras, né, para pessoas que tinham recursos para poder explorar. Então esse foi o primeiro modelo de divisão de terra da colônia que deu origem aos primeiros latifúndios no Brasil. Os latifúndios são o quê? São grandes extensões de terras improdutivas que não estão boas para serem produzidas, tá? Que pertencem a uma pessoa, apenas a uma família. Ao longo dos anos, os latifúndios eles permanecem como um dos principais modelos de propriedade agrícola no Brasil, e assim a parte dessas terras, tá? Ela continuou concentrada nas mãos de poucas pessoas.
Então esse gráfico aí vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E fala essa questão da má distribuição da terra aqui, das terras no Brasil, tá? Que ela é de uma extrema desigualdade, essas distribuições de terras. Vocês podem observar aí, vendo a legenda aí no próprio gráfico, tá? Das propriedades pequenas, que são 20%, nas propriedades médias, que são 35%, e na propriedade grande, que é essa parte de verde, que tem uma parte bem maior, que corresponde a 45% de terras aí, tá? Então, por causa dessa má distribuição, o que aconteceu aqui no Brasil? Houve diferentes movimentos das pessoas que se posicionaram contra esse sistema de latifúndio, que, ou seja, umas pessoas ganhavam mais, outras pessoas ganhavam menos, né? Então elas começaram a lutar pelo direito à terra. Então vocês vão ver nessa imagem na página 255, essa representação aí, as ligas camponesas que surgiram na década de 40, que reivindicaram essa reforma agrária, tá? Deu esse nome aí de reforma agrária, que era uma política, né, que tivesse o objetivo a distribuição de terras entre os trabalhadores, divisão igual, tá? Então, ao lado, os trabalhadores das ligas, eles estão reunidos aí em Recife. Essa foto foi de 1970, quando eles começaram a brigar, tá? Eles começaram aí a fazer esses movimentos e começaram a se posicionar. Apesar desses movimentos pela redistribuição das terras, muitas famílias de agricultores ainda viviam em condições precárias, em condições ruins, tá? Para trabalhar e para garantir o sustento da família. Então, de acordo com as leis do nosso país, as terras elas eram consideradas o quê? Improdutivas. Então, elas deviam ser distribuídas com o objetivo de promover uma divisão mais justa das terras brasileiras e também de garantir que elas sejam cultivadas. No entanto, o cumprimento dessas leis, ele enfrentou uma forte resistência desses grupos, tá? Que defendiam a manutenção da estrutura agrária do país, ou seja, da concentração das terras nas mãos de poucas pessoas, mesmo que em condições de improdutividade. Então, por isso a sociedade e os membros de movimentos sociais continuam a lutar até hoje para que esses direitos relacionados à distribuição de terras sejam respeitados e ampliados, tá? Isso ainda não acabou e esse movimento continua até hoje, tá bom? Na página 256 tem algumas atividades para vocês realizarem. Então nós temos aqui as manchetes, tá? De alguns jornais, então vocês vão ter que ler as 3 manchetes para responder as perguntas A e B, tá? E justificar a sua resposta. A gente vai terminando por aqui, tá? E no nosso próximo encontro a gente já vai começar o capítulo 4, tá bom? Até lá então!